Bom dia, turma. Vamos lá, né? Dia cinzento aqui em Porto Alegre, cinzento como é esse dia, né? Porque, infelizmente, a notícia não é boa, né? Perdemos Manga, Manguita Fenômeno, um grande bicampeão brasileiro com o Inter, aquele timaço 7-5, 7-6, uma defesa espetacular, né? Comandada por Figueroa, Claudião, Marinho, Vacaria e ele, Manguita, né? Faleceu no Rio de Janeiro, 87 anos, estava quase completando 88 anos, completaria dia 26 de abril, porque dia 26 de abril, nascimento de Manga, é justamente o dia do goleiro, em homenagem a ele, Manga, né? Pela sua excelência, talvez o maior de todos da história do futebol brasileiro. Então faleceu o Manga. A informação primeiro foi dada pelo Botafogo, que estava bancando o Manga no Rio de Janeiro. O Manga era natural de Recife, né? Morou muitos anos no Equador, morava em Guayaquil, onde até eu conheci. Já vou contar um caos aqui, quando eu conheci o Manga, em 2007, na Libertadores, e publicou assim o Botafogo. É com enorme pesar, e ele jogou muitos anos no Botafogo, por isso, né, que o Botafogo foi o primeiro, e bancava ele também no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Ailton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos. Na verdade, ele não tinha completado 88 ainda, ia completar dia 26. No Hospital Rio Barra. Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso glorioso Botafogo, né, de 59 a 68, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61, 62, 67 e 68. Titular da seleção brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo. O presidente do Botafogo, João Paulo de Magalhães Lins, já ofereceu o Salão Nobre de General Severiano para a realização do velório do ídolo alvinegro. Então, e aí, abre aspas, né, do João Paulo falando, faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história que seguirá eternamente vivo em nossos corações. O João Paulo, no caso, é o presidente do Botafogo Olímpico, né, da SAF e o Botafogo Clube. Então, o Botafogo Olímpico, no caso, o Clube Botafogo, quem presidiu é o João Paulo. Então, vamos lamentar aí, lamentamos a morte do Manga, né? O Manga que defesa inesquecíveis pelo Inter, inclusive ele tem, vocês podem ver na foto aí, ele está imortalizado no Museu do Inter, né? No Museu do Inter com uma grande maquete do Manga que está pendurado no ar, né? Fazendo aquele gesto de defesas sobretudo contra o Nelinho, né? Aquele Inter e Cruzeiro 75, meu Deus, o que o Manga fez chover naquele jogo do gol iluminado do Figueroa. Então, nossa homenagem ao Manga e lamentamos demais a sua morte, o seu falecimento. E aí, em 2007, eu conheci o Manga. É um Manga aí que pedi pro Marcelinho colocar a foto dele aí. Os dedos totalmente quebrados nessa foto na época do Botafogo, quando estava morando aqui no Rio de Janeiro. Mas era um negócio impressionante, os dedos todos quebrados, os minguinhos eram todos para um lado, os outros dedos do outro, dedos tortos. Uma coisa impressionante mesmo, realmente impressionante. Mas uma figura muito carismática, né, muito simples. Conheci ele em 2007, quando o Inter foi jogar contra o Emelec em Guayaquil, ganhamos por 2-1. Inclusive, né, o Inter estava na pressão, acaba não passando naquela Libertadores, né, a turma toda meio de ressaca ainda, mas o Inter foi lá em Guayaquil ganhando o Emelec por 2-1 e o Manga visitou os jogadores, conversou com o Klemer, né, que também, obviamente, o tinha como um grande ídolo, e uma figuraça, o Manga é uma figuraça, o cara super simples, mas o que fica é esse legado que ele deixou, né, e a homenagem feita em vida, né, que, puxa vida, das poucas coisas que a CBF faz direito, né, pelo menos homenageou o Manga e o governo brasileiro terminando o dia do goleiro como 26 de abril, o dia do nascimento de Manguita Fenômeno, enfim, que esteja em luz, que esteja fazendo grandes defesas lá no céu. Uma pena que o nosso Manga se foi, 87 anos, e uma vida de grandes conquistas, de grandes títulos, e felizmente, repito, foi homenageado em vida ainda. Então, fica a nossa solidariedade aqui para todo mundo, sobretudo o Botafogo, o Inter, ele jogou no Grêmio também, né? Torcida colorada, enfim, inesquecível Manga, campeão brasileiro 75, que se o Figueroa fez o gol iluminado, uma 1-0 contra o Cruzeiro, o Manga garantiu tudo lá atrás, naquelas faltas em curva do Nelinho, coisa absurda, mas enfim, não passou nada pelo Manga, Manguita Fenômeno, que Deus o tenha e fique em luz, campeão, fique em luz. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, por gentileza, aqueles 5 segundinhos, pessoal, deixar o like no vídeo, também se inscrever no canal. Vamos lá.
Olha, força, turminha. Bueno, outro assunto importante é que a CBF divulgou o porquê de os árbitros estarem na geladeira, sobretudo o de Lima, né, Marcelo de Lima Henrique, que expulsou, na minha opinião, corretamente o Jonathan Jesus do Cruzeiro, mas o berreiro foi muito grande, né? E o curioso é que no argumento da CBF, enfim, das novos consultores da arbitragem da CBF, para colocar o Marcelo de Lima Henrique na geladeira, eles citam que isso é totalmente patético e bizarro. Eles citam que são lances interpretativos, que é uma jogada interpretativa. Puxa vida, se é interpretativo, como é que tu vai dizer que o cara errou, né? Enfim, CBF sendo CBF, né? A gente acabou de elogiar a CBF, mas a CBF sempre consegue estragar o que ela mesmo tenta produzir de bom. Uma pena, e que o Inter não seja prejudicado daqui para frente no Brasileirão, porque foi um chocolate no Cruzeiro e o chocolate esconde a sua incompetência atrás de não é nem erro de arbitragem, o Marcelo não errou, né? Mas quer relacionar a sua incompetência, o chocolate que levou no Beira-Rio, a goleada que levou no Beira-Rio, com o suposto erro de arbitragem. Lamentável. Beijo, turma. E esse vídeo é uma homenagem ao Manga, que Deus o tenha. Até mais.